livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1. Convido você a manter a sua Bíblia aberta aí, fechar os seus olhos mais uma vez, e nós vamos orar, agradecendo agora por essa palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio agora de ler, ouvir e refletir a respeito dessa palavra, que é viva, eficaz, poderosa e pode mudar a nossa história. Sejamos diante do Senhor terra boa, para receber a semente que o Senhor está lançando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1, diz assim para nós: Deus depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Agora dê um pequeno salto aí para o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Amém. Amém. Palavra do Senhor para nós. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. Pense comigo no seguinte quadro. Imagine que Deus se materializasse diante de você, diante dos seus olhos, lá na sua casa, em algum momento da sua vida. Imagine que Deus se concretizasse, materializasse diante de você e começasse a conversar com você e falasse o seguinte: fulano, fulana, estávamos lá no céu e você foi contemplado. Seu nome estava num sorteio lá no céu e eu decidi, como Deus Todo-Poderoso, Soberano, que faço o que eu quero, na hora que quero, do jeito que quero, eu decidi fazer algo extraordinário. E você foi a pessoa escolhida para receber isso que eu decidi fazer pela minha própria vontade. Aí você falaria: Deus, o que você vai fazer para mim? O que você decidiu fazer para mim? O que você decidiu lá no céu, no concílio, né? E você trouxe e eu fui contemplado. E Deus dissesse para você assim: eu decidi que a partir de hoje, a partir de agora, você receberá das minhas mãos uma espécie de cheque em branco.
Cheque em branco. Cheque não é da época de muita gente, né? Tem gente que nem sabe o que é cheque, né? Depois do Pix, então, vou te dar um cheque em branco, vou te dar um passe livre. Estou te dando um crédito ilimitado no céu e para a eternidade. Isso significa algumas coisas muito concretas. Isso significa que você, diante de qualquer situação da vida, diante de qualquer encruzilhada que você estiver na sua vida, você terá clareza para tomar as melhores decisões que você precisar tomar. Você nunca mais terá dúvida para se decidir nada. Nada. Nem que roupa você vai no culto. Você não terá dúvida, dificuldade, porque toda decisão que você tomar, você vai acertar. Eu estou garantindo isso. Não pairará dúvidas no seu coração para nada. Nada. Quando você cogitar uma dúvida, você já vai ter a resposta, e uma resposta certa, que vai garantir que a sua decisão tenha resultados melhores, os melhores possíveis, resultados perfeitos. Também vou garantir para você que você nunca mais terá falta de nada. Você não precisa, a partir de agora, se preocupar com nada. Nunca, a partir de agora, nunca mais faltará para você nada. Você não precisa se preocupar, por exemplo, se você terá dinheiro para pagar aquela prestação que vence na terça-feira. Se o cliente vai confirmar o pedido, se vai ter alimento na sua casa, se você vai conseguir arcar com seus compromissos, se você vai ter saúde, não se preocupe. Você não terá falta de nada. Eu estou garantindo que a partir de agora você não será assolado nunca mais por qualquer tipo de necessidade que seja. Estou garantindo isso. E tem mais, fulano. Estou garantindo que você não sofrerá mal nenhum. Nenhum. Você pode sair de casa a partir de hoje, andar pelas ruas de Belo Horizonte, escolher o bairro que você quiser, as principais comunidades, os principais becos, aqueles lugares famosos pela violência, todo tipo, você vai andar onde você quiser, você pode andar com dinheiro no bolso, você não precisa mais de se preocupar. E se tiver uma onda de assalto, você vai passar ali onde as pessoas estão assaltando e essas pessoas não vão colocar as mãos em você. Eu estou garantindo isso. Fique tranquilo. Você vai passar ali e nada vai acontecer com você. Você é intocável. Eu estou garantindo. E ainda tem mais. E ainda tem mais. Vou garantir, e já está determinado no céu e para a eternidade, que todos os seus sonhos serão realizados. Todos. Todos. Garanto que se você acordar com vontade de comer um pudim, naquele dia você vai comer pudim. Não interessa o que vai acontecer. Pode ser que alguém bata na sua porta e te entregue o pudim. Basta que você tenha vontade, sonhos. Ah, meu Deus, eu queria passar 60 dias em Natal. Vai acontecer, fique tranquilo. Sonhe, deseje, pense. O que você quiser. Escolha, queira, deseje, o que você quiser. Eu já garanti. Estou dando um passe livre. Estou dando tudo para você. Tudo. E por fim, tem um detalhe. Essa experiência, essa promessa que eu estou dando para você, esse brinde, é incondicional. Incondicional, é irrevogável. E não exige de você absolutamente nada. Nada. Você foi sorteado lá no céu, teve um concílio, você foi sorteado, e é uma promessa incondicional. Você não precisa crer, você não precisa orar, você não precisa buscar, você não precisa estar no culto, você não precisa participar de ministério, você não precisa ser dizimista, você não precisa fazer nada. Quer você queira ou não, você vai ter tudo isso. E não exigirão nada de você, é graça, eu estou dando para você. Tudo que você imaginar. Imagine você receber um pacote desse. É bom? Hã? Pacote. Não precisa de nada. Não te exige nada. É incondicional. Deus desce tudo para você sem te exigir nada. Você não precisa nem orar pedindo.
Quando a aflição bater na sua porta, o problema dissolve. A necessidade, os seus sonhos, projetos, nada, você anda, você não precisa mais se preocupar com assalto, nada, dinheiro, você pode até parar de trabalhar, porque já tem uma garantia que as suas necessidades vão ser supridas, então para de trabalhar, não precisa, suas contas vão ser pagas, tudo, você tem tudo, e nem precisa fazer nada, imagine essa situação. Aí eu quero perguntar para você, perguntar para nós, você continuaria servindo a Deus? Se Deus colocasse você nessa condição, em que Ele desse tudo para você de uma maneira incondicional, e Ele desse um passo para trás, e entre muitas aspas, se tornasse dispensável diante de todas essas experiências humanas, você continuaria servindo e buscando a Deus? Você continuaria louvando a Deus? Você continuaria frequentando a igreja? Você continuaria vivendo um relacionamento com Deus? Diante do tudo, Deus se colocando como indispensável nessa equação, você continuaria considerando Deus essencial para a sua vida? Tendo tudo o que essa vida pode oferecer, Deus continuaria representando alguma coisa para você? É a pergunta que eu queria que a gente pensasse nessa noite. Quando nós temos a oportunidade de termos tudo, tudo, qual é a relevância da presença de Deus quando nós estamos diante do tudo? Pode talvez não ser o tudo, tudo mesmo, mas pode ser o tudo que você precisa naquele momento. Tudo. Porque esse é um texto que nos ajuda a pensar nessa extremidade da nossa experiência de vida. É um texto que ajuda a gente a pensar nisso. Quando as coisas estão dando super certo. É fato que nós precisamos lidar com o outro extremo, é quando tudo parece que está dando errado. Quando nós estamos diante das perdas, das dificuldades, da escassez, das limitações, quando de fato o dinheiro falta, a segurança falta, tudo que a gente coloca a mão parece que vai dando errado, as coisas vão se desfazendo. E aí a gente corre o risco diante desse encarar o nada, as perdas, as dificuldades, nós corremos o risco de nos escandalizarmos com Deus, de nos frustrarmos, ou de tornar Deus um mero caminho para conseguir alguma coisa. Tem momentos assim, não tem? Quando tudo parece que vai dando errado, e a gente até costuma se questionar, o que eu estou fazendo de errado? E a gente já olha como se houvesse alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus, é automático. Semana passada eu vivi um momento assim, saí de casa um dia para resolver várias coisas. Tudo que eu fui resolver deu errado. Tudo. Tudo. Saí para resolver, foi dando tudo errado. Chegava lá, tranquilo, não, aquela coisa impossível. Falava, não, tá de brincadeira, tudo bem, eu volto amanhã. Aí vai para o outro canto, tá, não dá, hoje não dá, o sistema está fora. Não. Aí vai para o outro, o sistema não dá, tá, as portas foram se fechando, dando tudo errado. E para completar, para vocês terem ideia, meu celular caiu no chão, a tela pulou para fora. Virou 2. E eu continuei usando ele de uma maneira estratégica. Daí a pouco, a tela apagou. E eu fiquei sem celular. Então você imagina o caos hoje, a gente ficar sem celular. Num dia que eu precisava fazer um monte de coisa, pagar conta, mandar as coisas, um caos. Aí fui para assistência técnica. Deixei lá, ficou o dia inteiro, passando aperto. Aí na hora de pegar, pagamento. Aí paguei. Perguntei, naquela pergunta clássica, você divide? Quantas vezes o máximo você consegue? Aí parcelei lá de 365 vezes, peguei o celular, tranquilinho. Viemos na igreja fazer algumas coisas. Fui gravar um vídeo. Meu celular cai no chão e o que acontece? A tela pula de novo. Meu celular está ali, amarrado com buchinha de cabelo. O pastor não sabe. Tive que pegar emprestado, uma buchinha. Tudo errado. Vou ter que voltar lá e preparar talvez para parcelar outra tela, orando para ela não apagar, porque ela está funcionando ainda. Tudo errado. E aí quando a gente está aqui, a gente corre esse risco de se escandalizar, de se desanimar, de questionar. Mas hoje eu queria que a gente pensasse nesse extremo aqui. Como mantermos a fome de Deus, a sede de Deus? Manter essa perspectiva de que Deus é essencial para a nossa vida quando tudo dá certo.
quando temos tudo, quando não nos falta, quando as portas estão abertas, quando tudo vai se encaixando. Como a gente manter? Porque esse extremo aqui é perigoso, a gente tem que lidar com ele. Mas esse extremo aqui também é. E Moisés ajuda a gente a pensar nisso. O que está acontecendo em Êxodo capítulo 33? Nós estamos num ponto muito interessante da caminhada do povo que saiu do Egito. Você conhece essa história? Estávamos aqui na semana passada, relembrando a libertação. Lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus levanta Moisés, revela-se a Moisés, a fim de que ele se tornasse o libertador desse povo escravo no Egito. Ele que estava fora das terras do Egito, mas sendo ele hebreu, é levantado por Deus, então ele volta para o Egito, a fim de libertar esse povo. Então ele volta, amparado pelo Espírito, levantado por Deus, encorajado pelo Senhor, e começa esse trabalho, essa famosa queda de braço com Faraó. E lá no Egito, nesse início, Deus vai usando Moisés a fim de que, por meio sobrenatural, o povo refizesse a sua fé. Uma fé que estava quebrada, uma fé que estava esmiuçada. E Deus, com sinais e prodígios, vai levantando a fé daquele povo. E aí você sabe, a partir do capítulo 7, as famosas 10 pragas. Deus vai manifestando sinais miraculosos, sobrenaturais, a fim de levantar o povo, fazer com que o povo cresça e, ao mesmo tempo, quebrasse o coração de Faraó. E o que vai acontecendo? Faraó vai se enfraquecendo, até o ponto de que no capítulo 12 de Êxodo, o povo então começa a caminhada para fora do Egito. Para fora do Egito. E aí tem aquela cena clássica. O povo começa a caminhada, Deus faz o quê? Prover para o povo uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, a fim de que houvesse direção, frescor, proteção, para que o povo pudesse caminhar. Daí a pouco, o mar vermelho se abre e o povo passa. Esse mesmo mar que é passagem para o povo hebreu, se torna morte para os egípcios. O mar fecha, os egípcios ficam para trás, estão agora no deserto. Começam a desfrutar da liberdade, começam a caminhar. Aí já no capítulo 16, estão num lugar em que eles não têm nada. Estão diante da escassez. E nesse lugar deserto, Deus começa a prover. Capítulo 16, Deus provê o maná, provê pão, provê carne por meio das codornas. Capítulo 17, Deus provê água, saindo água da rocha. Capítulo 17 ainda, Deus provê proteção. Os amalequitas, inimigos, começam a cercar, ameaçam, Deus vai então e livra o seu povo da mão dos amalequitas. Capítulo 18, Moisés recebe um conselho muito importante do seu sogro Jetro, a fim de que pudesse cuidar bem do seu povo. Então o povo se organiza e há paz, há pastoreio, há cuidado, há tranquilidade. E aí no capítulo 19, eles acampam nos pés do famoso Monte Sinai, a fim de receberem a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E o que acontece? Moisés deixa o povo lá no pé do Sinai e sobe ao monte a fim de se encontrar com Deus para receber a revelação de Deus. E lá no Sinai, Deus se manifesta maravilhosamente. Deus vai entregar a sua palavra, a sua lei, os 10 mandamentos, todas as suas diretrizes, ou seja, o que ele espera do seu povo, dá o caminho, dá a direção, esse caminho da santidade. E Moisés está lá em cima, recebendo a revelação. Deus vai escrevendo, vai trazendo a palavra, ele está se enchendo da palavra de Deus para orientar o seu povo. Enquanto isso, enquanto Moisés está diante de Deus, contemplando a maravilha de Deus, recebendo a palavra de Deus, sendo transformado, enchendo o seu coração para guiar o povo lá embaixo, sabe o que o povo está fazendo lá embaixo? Sabe o que o povo está fazendo lá embaixo? Ociosos, olhando para o nada, até que alguém tem uma grande ideia. Moisés está demorando demais, deve ter morrido por lá. E estamos aqui, a ver navios, e já começam a duvidar do projeto de Deus, porque esse Moisés, que nos
nos tirou do Egito, ou seja, fomos enganados. É um projeto humano. Esse cara deve estar morto lá para cima, nos abandonou. Então eles vão até Arão, que era o braço direito até então de Moisés, com uma grande ideia: faça para nós deuses que nos guiem, porque nós estamos abandonados. E aí Arão acolhe esse pedido do povo, fala: então começa a tirar os brincos, as joias, traz para cá. E aí o que ele faz? Derrete tudo aquilo, joga tudo lá na forma e faz um bezerro de ouro. Um ícone da religiosidade de onde eles saíram. Um ícone da espiritualidade egípcia. O touro, o bezerro. Ou seja, estão já caminhando, estão experimentando coisas da parte de Deus e têm ainda no coração a idolatria. Então essa referência é do que eles viviam até então. E aí eles constroem um bezerro e dizem: amanhã faremos uma grande festa. Arão, então, para complementar, constrói um altar. Constrói um altar. E o que eles fazem? Caem na gandaia. Começam a comer, beber, festa, dança, levantando sacrifícios ao bezerrão lá. Está lá. Todo mundo festejando. E Moisés está lá no monte, buscando a direção. Aquilo que faria do seu povo o povo exclusivo de Deus. Porque Deus está no monte, falando: vocês serão a minha herança. Farei desse povo uma nação de sacerdotes. E o povo está lá embaixo, adorando o bezerro. Até que chega um ponto que Deus fala assim: Moisés, vamos dar uma pausa nisso aqui. Desce. Desce. Porque a coisa lá embaixo descambou. Desce porque o povo fez um bezerro, estão na idolatria, estão no paganismo. Desce lá. Sabe por quê, Moisés? Porque eu vou destruir esse povo. Dá licença da minha presença, porque eu vou descer com fúria. Vou consumir esse povo, porque eu estou cansado desse povo. Mas fique tranquilo, Moisés, porque eu vou fazer de você uma nação santa. Olha que proposta tentadora, viu? Vou apagar esse povo e vou pegar você e vou tirar de você uma nação santa. Ou seja, vou começar um projeto do zero com você. O que Moisés faz? Começa a interceder pelo povo. Deus, não faça isso. Eles são teu povo. Pelo amor do Senhor, né? Pelo amor de Deus não dá. Pelo amor do Senhor, não faça isso. São teu povo. O que as nações vão pensar? Por favor, ele começa a interceder. Começa a interceder. Até que então que Deus retrai a sua fúria e Moisés então vai lá para baixo, encontra o povo naquela festa. Quando ele chega lá, aquela cena clássica. Imagine ele descendo com a palavra de Deus nas suas mãos, escrita pelo dedo de Deus, o próprio Deus, trazendo algo que transformaria a vida daquele povo. Moisés vê aquela cena e não aguenta, ele quebra as tábuas da lei. Quebra. Destrói o bezerro, aquele auê no arraial, aquela confusão, aquela coisa toda, aquela bagunça toda. E aí a gente chega no capítulo 33. Sabe o que acontece no capítulo 33? Deus cansa. Deus cansa. Deus cansa. Aí Deus faz uma outra proposta a Moisés, que é o que eu queria que você pensasse. O que ele vai dizer para Moisés? Porque ele continua intercedendo. Deus, de fato, eles fizeram coisa grave, mas por favor, perdoa, é o teu povo. E ele intercedendo. Aí o que Deus vai falar com ele? Moisés, tudo bem, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, preste atenção nisso. Vamos fazer o seguinte, eu prometi, eu tirei esse povo do Egito, disse que faria desse povo uma nação próspera, livre, referência para as outras, disse que daria uma terra livre, que eu expulsaria os inimigos, reconstruiria, daria prosperidade, bênção, faria essa nação uma nação grande. Eu disse isso, eu trouxe esse povo para o deserto, e sabe o que é? Eu vou fazer isso, Moisés, eu vou fazer isso, eu vou cumprir o que eu disse. Esse povo vai para Canaã, os inimigos que estão lá serão expulsos, a terra de fato é leite e mel, é próspera, continuará sendo próspera, estarei garantindo, vou garantir que eles tomem posse daquela terra, que eles sejam livres, que aconteça tudo isso, ou seja, tudo que Israel sonhava, todo o desejo de ser uma nação livre, poderosa, vou garantir.
Só tem um detalhe: eu não vou. Vou pegar aqui um representante, um anjo, e ele vai com vocês à sua frente, ele vai conduzi-los, e em meu nome ele vai fazer tudo que eu prometi, e darei tudo isso para vocês, tudo que vocês sonham, essa condição de prosperidade, de bênção, de liberdade, de vida boa, tudo que vocês imaginaram até aqui, independentemente do que aconteça, da condução, da ética, da fé, independentemente se vocês continuarão adorando bezerro ou não, eu não quero saber, eu estou garantindo, é incondicional, vá, e vá sem Deus, né? Não tem nenhum com Deus, vá sem Deus. O meu anjo vai, eu garanto, eu autorizo, mas eu não vou mais com vocês. É isso que está acontecendo aqui. Eu vou dar tudo para vocês, mas eu não estarei mais com vocês. Por isso a pergunta: se Deus garantisse para você tudo, tudo, resolvesse todos os seus problemas, todas as suas inquietações, todos os seus dilemas, desse para você caminho aberto, cheque em branco, conta bancária à vontade, você não tivesse mais que se preocupar com nada, qual seria a sua postura? Qual seria a minha postura? O que nós faríamos? Se você não tivesse um problema para resolver, você oraria? Você gastaria o seu tempo em oração se você não tivesse nenhum problema? Você serviria a Deus se você não tivesse nenhuma questão para resolver? Você seria generoso na casa de Deus se você não tivesse nenhum problema financeiro? Você serviria a Deus? Você gastaria a sua vida com Deus se você tivesse todos os caminhos para essa vida aberta? Você gastaria o seu tempo servindo a Deus se você pudesse passar o resto da sua vida viajando pelas ilhas paradisíacas do mundo, sem se preocupar com dinheiro? Você gastaria o seu tempo com Deus? Porque é isso que Moisés está experimentando aqui. Vou dar para vocês tudo, tudo. Estou colocando vocês diante do tudo. A única realidade é que eu não estarei nesse tudo. O que nós faríamos diante disso? O que nós faríamos? Será o que move a nossa fé? O que move o nosso desejo de estarmos na presença de Deus? O que nos faz estar, por exemplo, num culto? O que nos faz, por exemplo, abrirmos a nossa Bíblia? O que nos faz? E aí Moisés vai mostrar para a gente um lugar, uma experiência que nós precisamos alcançar. É quando tudo não é suficiente. Quando tudo não é suficiente, uma vez que nós não temos a presença de Deus. Sem a presença de Deus, tudo é insuficiente, não vale nada. Porque o que Moisés está dizendo aqui? O que Moisés está dizendo aqui? Versículo 15. Ele vai desenvolvendo, dizendo assim: não, me permita conhecer os seus propósitos, o seu desígnio, tenha misericórdia de nós. E no versículo 15 ele vai dizer assim: se o Senhor não fores conosco, não nos mande para Canaã, não nos tire daqui, não nos faça ir para lá. Porque como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não for a tua presença? E ele continua, isso é muito sério: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe o que Moisés está dizendo aqui para Deus? Sabe o que ele está dizendo para Deus? Eu prefiro o deserto, a escassez, a instabilidade, as ausências, as carências, as limitações, os problemas, as dificuldades com a tua presença, do que estar numa situação confortável, estável, plena, do que não mais desfrutar da tua presença. Não me interessa onde ou como estarei, o que me interessa é saber: o Senhor está comigo ou não? O Senhor está comigo ou não? Porque Moisés já havia entendido
estava numa crescente nessa experiência de que o que realmente importa é aprender a desfrutar e valorizar da presença de Deus. Da presença de Deus. Por isso ele se posiciona dessa forma. Se for para sair daqui para uma condição melhor e deixar de desfrutar, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Porque eu aprendi e tenho aprendido a desfrutar da tua presença. Da tua presença. E aqui é o segredo. É nós aprendemos a desfrutar da presença de Deus. Da presença de Deus. Nós precisamos disso. Você sabe desfrutar da presença de Deus? Será que eu sei desfrutar da presença de Deus? Ou nós estamos nessa relação, sempre à procura de algo, sempre resolvendo questões, sempre nos guiando por situações, ou correndo risco do escândalo, da frustração, da decepção, diante dos tempos difíceis, ou a sedução do esfriamento do tempo bom. Como eu disse, os extremos são perigosos. São perigosos. Lembra-se do que Paulo disse para nós há pouco tempo aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 12, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito, pleno, em toda e qualquer situação. Seja um tempo de escassez, seja um tempo de abundância. Nós precisamos aprender isso. Aprender isso. A lidar com o tempo difícil e a lidar com o tempo bom, porque ambos são perigosos. Ambos. E Paulo vai dizer isso para nós, aprendi a estar contente, a me realizar. Por quê? Porque ele se realiza na presença de Jesus. Porque ele sabe que se ele estiver num lugar escasso, como ele estava, e vinha estando, o que é um mar diante da presença de Deus? Ele se abre. Estou num lugar onde não tem água, Deus faz brotar da rocha. Não tenho comida, Deus manda do céu. Há inimigos poderosos me ameaçando, Deus coloca a mão. Há situações, a falta de direção, Ele coloca uma coluna para me conduzir. Agora, o que vai adiantar estar numa situação confortável sem a direção de Deus, sem a presença de Deus? E nós precisamos sair dessa posição, de nos guiarmos ou pendularmos diante desses extremos. Podemos até nos lembrar aqui da experiência narrada para nós pelo evangelista Lucas, quando Jesus, ao ser aclamado, ao ser solicitado por 10 leprosos, pessoas que estavam diante do nada, segregados, abandonados, frustrados, porque era uma doença que tirava essas pessoas do convívio, de todo tipo. Então, quando eles pedem a misericórdia de Jesus, Jesus os cura, 10 leprosos, 10. E sabe o que acontece? Jesus dá uma ordem, vão, se mostrem sacerdotes e vivam a vida de vocês. Sabe o que acontece? Os 10 vão embora. No meio do caminho, um leproso se dá conta de algo muito importante, de uma presença. De uma presença. Um leproso se dá conta de uma presença. Todos receberam cura, todos receberam bênção, mas um volta porque ele se dá conta de que ele estava na presença de alguém diferente. E ele volta agora por causa da presença. Não importa mais o que Deus fez na vida dele, ele quer desfrutar da presença. E sabe o que Moisés está dizendo aqui? É algo muito sério. Por que ele quer a presença? Por que ele quer que o povo entenda a importância da presença? Porque ele faz uma pergunta aqui, obviamente retórica, no sentido, por que nós queremos a tua presença? Porque como as outras nações vão perceber que nós somos diferenciados? Como nós poderemos testemunhar para as outras nações se não for pela tua presença? Sabe o que Moisés está nos dizendo aqui? Que o que nos faz povo de Deus não são os favores de Deus, não são as bênçãos de Deus,
Não são os feitos de Deus no nosso meio, mas é a sua própria presença no nosso meio. A própria presença. Sabe por quê? Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já percebi, e eu não sei se você viveu a minha experiência, espero que não, mas algo que me foi muito frustrante durante muito tempo na minha caminhada cristã, eu confesso a minha imaturidade, meu egoísmo, foi que com a minha, entre aspas, maturidade humana, a minha capacidade perceptiva, é ver que pessoas que estavam fora da fé, fora da igreja, que não faziam as coisas que eu fazia, estavam em condições melhores que eu. Vocês não sabem a raiva que eu tinha disso, a dificuldade que eu tinha disso. Eu ficava me perguntando, estou fazendo tudo certo. Por que eu não consegui aquela bolsa, aquele emprego? Por que eu não consigo um salário melhor? Por que eu não consigo isso, aquilo? Por que eu moro nessa casa aqui? Por que o meu amigo de escola, que está nem aí para nada, mora naquele bairro, anda naquele carro, vai para a escola de carro, passeia, tira férias, e eu moro de favor com a minha avó? Por que isso? Por que eu tenho que esperar o meu pai receber para comprar um danoninho? Por que isso? Por quê? Que eu estou nessa condição e tem pessoas que não estão nem aí. Eu tento viver certinho, bonitinho, fazer as coisas certinhas ali, dar o meu testemunho na obediência, andar na cartilha, mas parece que as coisas não funcionam bem. Associando que a distinção que eu teria seria pelo que Deus faz na minha vida. E a meus olhos, Deus não estava fazendo muitas coisas na minha vida, Deus estava fazendo muitas coisas na vida de outras pessoas. Ou você pensa que os bilionários desse mundo são tementes a Deus? São servos do Deus Altíssimo? Que todo grande empresário que anda de carrão por aí estão preocupados com o Evangelho de Jesus? Você pensa isso? Você acha mesmo que as pessoas, todas as pessoas poderosas desse mundo, são seguidoras de Jesus? Você pensa mesmo nisso? As pessoas que não têm problema financeiro nenhum, que elas são dizimistas, que elas são ofertantes, generosas. Você pensa mesmo isso? Moisés ajuda a gente a entender esse princípio aqui, porque não tem a ver com o que Deus faz. Não sei porquê, talvez eu pergunte para ele um dia, talvez ele provavelmente nem vai me responder, mas a graça de Deus está sobre todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E talvez você tenha até acreditado, como eu acreditei durante muito tempo, num jargão gospel, não é muito utilizado. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Aí a gente vê uma viúva de Naim, saindo da aldeia de Naim, com seu filho sepultado lá naquela maca, no esquife, indo sepultar o seu único filho. Jesus está vindo, passando ao lado, vê a cena, e Lucas vai registrar para a gente, ele teve compaixão da viúva, foi lá e fez o que ele quis fazer. A viúva não orou, a viúva não creu, talvez nem sabia quem que ele era, Jesus foi lá e fez. Que raiva. Jesus vai lá e faz na vida daquele que, para mim, não merece. Não merece. Ou você pensa que é natural um ser humano acordar? Que não tem nada de sobrenatural nisso? Você acha que isso é natural? Deus permitir que um ateu acorde e vá num podcast, se orgulhe, enche o peito e fale, eu não acredito em Deus? Você acha que isso é natural? Deus permite, derrama sobre ele a bênção da vida. Ele se dá conta disso? Não. Talvez eu tirava a vida dele. Você não crê em mim, não? Então eu vou sair da sua vida para você ver. Aí ele passava aperto, eu voltava, tá vendo? Por que Deus não faz isso? A bênção de Deus, a graça de Deus está sobre pessoas que creem ou não. Por que Deus faz isso? Não faço ideia. Lido bem com isso? Confesso que nem sempre. Nem sempre. Nos dias maus, é difícil. Muito difícil. Muito difícil, tem hora. Mas é a graça de Deus.
Aí Moisés nos ensina uma coisa. O que vai nos marcar como povo de Deus não tem a ver com o que ele faz. Tem a ver com a presença dele. Presença dele. Porque quando a gente entende que a presença dele é tudo que nós precisamos, nós tiramos os olhos dessas coisas. Tiramos os olhos. A gente não se sente inferior ou superior porque temos ou não temos coisas. A gente não se sente mal porque talvez estamos contando as moedinhas para comer alguma coisa ou para fazer algo. A gente não se importa mais, porque nós temos a presença de Deus, e a gente vai entendendo que a presença de Deus não tem necessariamente a ver com Ele fazer ou não fazer alguma coisa, com Ele derramar uma bênção ou não derramar, não interessa o que está acontecendo, eu quero estar no nada com Ele, porque Ele é tudo, é tudo. É a gente aprender a desfrutar dessa presença, é nos contentarmos nessa presença, é essa experiência que Moisés está vivendo, é essa experiência que ele nos convida a viver, é quando nós temos consciência, ou nós temos conexão, nós temos o desfrute da presença de Deus, aprendemos a desfrutar da presença de Deus, nós precisamos resgatar isso. Porque quando a presença de Deus ela está manifestada, nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos tudo, porque Ele é o tudo, o Criador de todas as coisas, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, tudo que existe só foi existir por causa dEle. Sem Ele, nada do que existe vai perpetuar, e Ele estará para sempre conosco. Então nós temos uma promessa: estarei com vocês todos os dias da minha vida, e nós precisamos aprender isso, que tudo com Deus, tudo bem, mas se Ele nos estiver colocando diante do tudo, sem a presença dEle, isso é insuficiente. Opte pelo nada, abrace o nada, viva na dificuldade, sabendo que a presença dEle é com você, mas não negocie, não cresça os olhos, não queira o tudo, se isso colocar diante de você a necessidade de deixar a presença de Deus para trás. Muitas pessoas fazem isso, vão se encantando com as possibilidades, vão crescendo, vão conquistando, e sem perceber, vão se aproximando para Canaã, mas uma Canaã vazia da presença de Deus. Chegam lá, se estabilizam, resolvem algumas questões, mas Deus vai ficando para trás. Isso vale a pena? Moisés está dizendo para nós, não. Se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Eu faço a minha vida nessa instabilidade, eu vivo nessa pindaíba aqui, eu vivo nessa desorganização aqui, eu vivo nesse caos aqui, porque eu tenho o Senhor e eu tenho tudo, tudo, tudo. Por isso eu te pergunto, se Deus desse para você isso tudo, se você fosse contemplado nesse sorteio, você continuaria desfrutando da presença de Deus? Qual é o lugar da presença de Deus na sua vida? Eu queria que a gente aprendesse isso. Você quer desfrutar da presença de Deus? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Nós precisamos aprender isso, ou resgatar